Olá, eu sou o Gabriel e hoje eu, juntamente com o Felipe, estaremos apresentando o nosso aplicativo chamado Conversor de Bolso. O Conversor de Bolso nada mais é do que um aplicativo que tem o objetivo de trazer uma maneira simples, fácil e versátil de você poder converter tanto moedas quanto temperatura no seu celular. O motivo que a gente decidiu fazer esse aplicativo é porque o mundo de hoje está cada vez mais globalizado, então vem cada vez mais informação de outros países, cada vez mais pessoas saem para outros países também. Então a gente vê que surge essa necessidade aí de ter cada vez mais uma ferramenta simples para você poder traduzir para a nossa linguagem, né? Que seria do dólar, por exemplo, para o real, ou de Celsius para Fahrenheit, por exemplo. Então é assim que surge o nosso projeto. Começando aqui explicando um pouco do front-end. A gente tem a parte inicial do nosso aplicativo com dois botões. O conversor de moedas ele vai levar para a página onde você pode converter de dólar para real e o conversor de temperatura onde você pode converter a temperatura entre Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Indo na parte do conversor de moedas, a gente tem os botões aqui todos centralizados na parte superior do telefone. Aqui a gente tem um campo onde você vai poder digitar o valor em dólar. No caso, vamos dizer que eu quero saber quanto que é 20 dólares, eu digitaria aqui e aí eu clicaria no botão para converter. Ele já converte automaticamente baseado na cotação atual, então não tem necessidade de colocar a cotação atual do dólar. E aqui, nesse quadrado, ele vai exibir daí o valor em reais. E a gente tem também o botão de voltar, e você voltaria para essa tela inicial e poderia ir pelo conversor de temperatura também. Então aqui a gente teria o valor que você quer converter. Então você colocaria aqui, né, vamos dizer 23 graus Celsius. E esses dois botões, aqui você quer converter de uma para outra. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, seleciono para graus Celsius e aqui Fahrenheit. Então, eu quero converter 25 graus Celsius, vamos dizer, para quanto ficaria em Fahrenheit. Eu teria que clicar no botão e aqui exibiria daí a quantidade equivalente. E aqui a gente teria também outro botão para voltar na parte inicial. Explicando um pouco então sobre a parte do back-end do nosso trabalho, a gente tem dois pontos, que seria então a conversão de moedas e a conversão de temperatura. A parte de conversão de temperatura, a gente utilizou puramente lógica de programação. Como ela é uma parte mais fácil que trabalha com valores fixos, que seriam a temperatura em Kelvin, Celsius e Fahrenheit, a gente criou uma lógica simples utilizando o else que retorna a temperatura desejada. Sendo assim, ela não faz nenhuma requisição diferente, apenas é necessário entrar com os valores, selecionar a conversão e vai ser retornado o valor desejado. A gente fez uma estruturazinha bem simples para o botão de conversão. A gente também fez uma lógica para caso o usuário entre com uma letra ou não coloque nenhum número, a gente colocou uma exceção para que seja retornada uma mensagem de erro. Aí quando caso ocorra esse tipo de problema, retorna a mensagenzinha de erro. Também tem o botãozinho de voltar, que retorna para a tela inicial do aplicativo, onde é selecionado as duas opções, né? Conversão de moedas ou conversão de temperatura. Agora na parte de conversão de moedas, que é a parte mais robusta da aplicação, nós primeiro fizemos um código simples, uma lógica bem facilitada, utilizando uma lógica bem parecida com a a conversão de temperatura, e depois a gente fez a integração com a API. Nós estamos utilizando a biblioteca do Retrofit para fazer essa comunicação, já que ela simplifica, né, essas respostas HTTP. E também estamos utilizando a Frankfurter API, que ela é uma API de uso gratuito do Banco Central Europeu e ela fornece esses dados financeiros da cotação atualizados. Na parte da API, então, a gente tem a nossa interface, onde nela a gente definiu
o nosso endpoint da API, que seria a anotação aqui, o query base, para indicar qual que é a moeda que a gente está usando de referência. No nosso caso, seria então o dólar, o USD. Claro que para um aplicativo completo, o ideal seria ter mais moedas, como euro, peso, seria interessante estar adicionando, mas para um projeto mais simples, com base, a gente está utilizando apenas o dólar. Para isso, a gente também utiliza a biblioteca JSON. Ela é integrada do Retrofit, que ela auxilia convertendo o nosso objeto JSON bruto na classe do Exchange Response nesse nosso modelinho. Depois que a requisição então ela é realizada e o JSON ele é retornado da nossa API, a gente precisa então extrair o valor correto e aplicar ele ao cálculo. Para isso a gente tem então o nosso método, a MainActivity, que seria a nossa página com o código então da conversão de moedas. Dentro dessa página então tem o nosso método buscar cotação e converter, que faz esse trabalho para a gente. Então, para fazer esse cálculo da cotação, a gente vai ter dentro desse método uma chave que representa o real brasileiro dentro do mapa de cotações. Então, para ter esse caminho para a chave do real brasileiro, a gente vai fazer uma requisição aqui do response body, que é o nosso objeto modelo do Exchange Response. Ele vai buscar o mapa de todas as cotações, nosso get rates, e ele vai buscar o get BRL, que é a cotação então do real. Ele vai estar listado então a taxa de câmbio, que seria, por exemplo, de R$ 1 para 5, não sei quanto está nesse momento, 5 e alguma coisa USD. E antes de validar o cálculo, então, a gente tem um tratamentinho de erro aqui, utilizando um if else. Caso a cotação seja null, ele vai estar exibindo essa mensagenzinha de erro aqui. Erro taxa BRL não encontrada no retorno. Isso aqui vai garantir que o nosso aplicativo não trave, não ocorra nenhum problema. Também, e caso o valor seja válido, então ele vai estar retornando o nosso resultado com 2 casas decimais. Então, vamos para a parte prática do nosso projeto, mostrar como é que ficou o conversor de bolso. Entrando aqui no aplicativo, a gente tem a parte do conversor de moedas e do conversor de temperatura. Entrando no conversor de moedas, aqui a gente pode digitar o valor em dólar e a gente pode converter daí para real. Ele já converte automaticamente, vamos colocar $1. Pronto, converteu para 5,34, buscando na cotação atual. Colocar $10, por exemplo, 53,41. Voltando agora para a parte do conversor de temperatura, a gente tem que colocar aqui o valor da temperatura que a gente deseja converter. Então vamos colocar 54 graus Celsius. Aqui a gente pode escolher, né, entre Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. No caso eu vou deixar de Celsius para Fahrenheit. Então 54 graus Celsius vai ficar 129,2 graus Fahrenheit. Do mesmo jeito eu posso colocar aqui, por exemplo, 129,2 Fahrenheit para Celsius, vai ficar 54 graus Celsius, ou 372,7 graus Kelvin. Então, esse foi o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado.